Delegado, o acusado, né, o padrasto da criança que está preso, ele já tem algum histórico, já tem passagem pela polícia? Quanto tempo ele tinha esse relacionamento com a mãe da criança? Ele tinha um relacionamento em torno de 7 meses. Pelo que ele fez o levantamento, ele já respondeu em anteriores, quando era menor, por uma tentativa de homicídio. Maria. Delegado, não existe nenhuma possibilidade dessa lesão ter sido causada por uma queda, algum acidente? Isso já foi totalmente descartado? Sim, isso foi descartado. Eu conversei com o médico legista para a monta dessa lesão que teve na região interna não é possível uma queda como uma criança de 2 anos, a queda da própria altura que se fala, né? E também, como a própria mãe já relatou, ela deu banho na criança, não tinha essa lesão e colocou ela para dormir. E simplesmente ela amanhece morta com essa grande lesão na coluna, né? Só para acrescentar aqui uma pergunta, em relação ao objeto, foram apreendidos algum tipo de material que possa indicar que tenha sido usado? Não, não foi apreendido, porque até o médico legista, ele comenta na conclusão dele que, a princípio, ela pode ter sido uma espécie de um pisão, um golpe na coluna, que gerou uma grande pressão abdominal, onde teve a ruptura do fígado da criança, causando essa hemorragia. E no local, como nas nossas diligências preliminares, bem como com o perito criminal, não encontramos nenhum vestígio ou elemento externo que indicasse uma ação violenta contra a criança. Delegado, 2 crianças na cena do crime no momento. A polícia vai ouvir essas 2 crianças e há relatos de episódios violentos em relação dessa pessoa com as outras crianças da casa, com a própria esposa? Não, não há relatos, como a própria esposa falou, de atitude violenta do companheiro dela contra ela ou contra as crianças. Até no momento das diligências, como o ambiente estava muito quente, nós verificamos que tanto a criança de 3 anos e a de 6 anos, que estava com um pouquinho a roupa, não apresentavam lesões no corpo. Então, a princípio, vai ser verificado posteriormente. Essa criança, quando sofreu esse trauma, ela chorou, era comum a criança chorar, ninguém da vizinhança percebeu uma reação dessa criança a essa possível agressão que gerou trauma? Não, nós verificamos que a vizinhança ali, como era uma residência bem fechada, né, não havia. E também um trauma dessa monta, que já golpeou e já houve a ruptura, hemorragia interna, talvez não tivesse nem a capacidade da criança pedir socorro e ter praticamente um óbito, apenas 2 anos de idade, corpo frágil, né, meio que imediato. Delegado, a criança ela já tinha dado entrada na UPA, foi devido a essas agressões ou não? Não. Ela tinha, na segunda-feira da semana passada, a mãe tinha levado a UPA no medicamento, alegando que a criança dava com a cabeça inchada, né? No dia seguinte, ela foi na UPA da Estácio Gomes, onde a médica suspeitou de uma possível hidrocefalia, né? E deu alguns encaminhamentos para ela realizar o exame médico. É possível identificar se o médico legítimo, enfim, se essa entrada que a criança deu na UPA, né, com a cabeça que já foi causada devido à agressão do pai ou não? Bom, primeiramente, o médico legista não teve ainda acesso ao que foi levantado na UPA, mas quando ele realizou a autópsia da criança, ele verificou a cavidade craniana, né? E não constou nada referente a essa possível hidrocefalia ou coisa do gênero, senão estaria no relatório dele. Tem nenhuma lesão na cabeça? Ele encontrou algumas lesões na cabeça, pequenas equimoses no couro cabeludo, que na hora não eram visíveis, né? E por ação contundente, ou seja, uma ação de choque, uma bola batida na cabeça. Então, ela apresentava 3 lesões na cabeça, pequenas, de equimose e por ação contundente, e nada a ver com relacionado à hidrocefalia, como a mãe relatou. Inclusive, no laudo médico, ele fala que por conta dessas lesões na cabeça, fica caracterizado meio cruel. Está no laudo do médico legista, né? Só uma observação. Delegado, há relatos de que a criança, o irmãozinho, né, de 6 anos, teria encontrado primeiro o menino. Há a possibilidade de haver uma escuta dessa criança para tentar identificar, saber se ela consegue dizer alguma coisa do que pode ter acontecido ou não seria possível? É possível, mas daí tem que encaminhar para o órgão responsável da Polícia Civil, que realiza essa escuta especializada, né, de criança, como dessa idade, junto com o psicólogo, para poder fazer a apuração, né. É possível, mas vai ser levantado posteriormente. Mas essas crianças lá naquele momento não... Que criança fala, né? O que vê, Sim. o que acontece... Não, elas estavam normais, estavam brincando lá, ficaram no pátio da casa, porque a casa foi isolada, né? Estavam brincando normalmente. Mas ele sabe que o irmãozinho morreu?
Não tenho ciência, provavelmente sim, a família deve ter relatado, mas a gente, para evitar até um constrangimento, um trauma para a criança, não tem esse contato direto com elas. Né? Pessoal, obrigado por encerrar a coletiva pela participação de vocês. Aí está, portanto, a entrevista coletiva e a polícia aponta que tem indícios fortes de que realmente o padrasto da criança seria o autor do crime. E, diante disso, nós vamos buscar ouvir os delegados aqui presentes, né, a respeito do caso, um caso realmente que chama a atenção, porque envolve uma criança de 2 anos, um bebê ainda. E, infelizmente, esse tipo de ocorrência está sendo registrado nesse momento, na perspectiva da elucidação. Eu vou pedir só que os delegados aguardem só um pouquinho, para que a gente possa ouvi-los aqui na nossa programação, tentando passar aqui entre os colegas, pegar a palavra, né, dos delegados. O delegado Emanuel está aqui. Delegado, que coisa triste nesse caso. Sim, um caso de repercussão, uma criança de apenas 2 anos de idade, né, onde a constatação de uma morte violenta com ela, coração contundente, né, ou seja, a criança foi literalmente agredida, né, e o principal suspeito era o padrasto que estava sozinho na residência, né, e quando comunicou à mãe, encontrou ela já em estado de óbito. Bom, houve um assassinato e qual será o enquadramento desse suspeito? A princípio por homicídio qualificado, por meio cruel e por ter matado uma criança também menor de 14 anos, conforme a nossa legislação, né? Além disso, ainda tem uma causa de aumento previsto no Código Penal por ter sido causado por padrasto ou da criança. Ele não falou nada durante o depoimento, ficou calado ou negou? Não, ele falou, ele deu o relato dele, mas ele nega e não sabe justificar como que a criança, na noite anterior, aos cuidados da mãe, estava íntegra, e de manhã, quando ele acorda, porque ele falou que foi acordado, e a criança estava em óbito. Ele está preso. Está preso, ele foi preso em flagrante e encaminhado o procedimento para o Poder Judiciário, para a audiência de custódia. Vai passar quando para essa audiência de custódia? Espera quando hoje? A princípio nós comunicamos o flagrante ontem no período da noite, não sei se entrou já na pauta do Judiciário, ou vai ser hoje, no máximo amanhã ele é submetido à audiência de custódia. Delegado. Muito obrigado. Obrigado ao delegado Emanuel. Emanuel também é delegado a respeito do caso. Nós estamos, portanto, encerrando esse trabalho de reportagem que estamos realizando desde a Delegacia Geral e esse trágico assassinato dessa criança. A perícia já tem essa certeza de que as lesões produzidas na coluna e no fígado da criança, essas lesões foram fatais e que o principal suspeito é o padrasto da criança de ter cometido esse crime. Naturalmente que as investigações seguem, haverá o fechamento do caso e ele será remetido ao Ministério Público após a audiência de custódia, naturalmente todos os procedimentos, para que a Justiça possa se pronunciar a respeito desse caso. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa ao vivo aqui da Delegacia Geral da Polícia Civil. Muito obrigada, Rogério, por todas as suas informações. Ainda depois, né, conseguiu aí falar com o delegado. Muito obrigada mesmo. Um final trágico, né, gente, para esse caso, algo que a gente obviamente não queria, mas que desde o início, né, quando eu falei aqui no nosso jornal mais cedo sobre esse caso, já havia, né, essa suspeita. A criança ela apresentava hematomas, então precisaria se justificar e entender como foi que esses hematomas eles surgiram no corpo dessa criança. Infelizmente, mais uma tragédia com crianças, com menores totalmente inocentes aqui no nosso estado. Que tristeza mesmo. Mas agora é aguardar, né, os próximos passos da Justiça. Agora a gente vai para um